Agora eu mereço isso, né? Hoje, 4/4 de 2012, continuando nosso livro Libertação, capítulo 17, né? Assistência fraternal. É uma data bonita, né, Leonardo? Também gosto. Minutinho aqui. Hoje o pessoal tá comigo. Hoje estou fazendo sucesso, hein, Joel? Que coisa incrível. Vamos que vamos. Então, um beijinho carinhoso a todos que não cumprimentei um por um. Certo, Aninha, Isabel, beijão. E o nosso capítulozinho tá aqui falando, o André Luiz ali reuniu aquele grupo de espíritos que pediram socorro, né? Foram se chegando na casa que eles estão ajudando. E o André Luiz fez como se fosse uma terapia de grupo, né? Uma terapia de grupo que botou cada um para falar dos seus próprios problemas. Olha o André Luiz, né? E o tempo passava, eles entravam ali naquele clima para a prece mais logo, mais à noite. E estamos numa parte do Dover, onde fala um senhor que foi escritor. Vocês lembram dessa? Foi um escritor e ele estava contando que através da sua malícia, da sua leviandade, escreveu algumas obras, não é que ele foi um homem famosíssimo, mas com aquilo que ele fez, que aquilo que ele construiu, muitas vezes ele desviou jovens com determinado conteúdo. Olha a importância disso tudo, né? Vamos reler aquilo que ele está falando, é só um pedacinho mesmo, e depois vamos dar seguimento ao raciocínio dele, a vida que ele está contando, tá? Vamos lá? Bom dia, Alejandro, bem-vindo. Fui homem de letras, ele está contando a vida dele, né? Mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o xiste malicioso e com ele gosto de volúpia, estendendo minhas criações à mocidade de meus dias. Não consegui posição de evidência nos galarins da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Olha só. Depois do meu decesso, sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis, que não me deixam em paz. E enquanto isso ocorre, outras entidades me buscam, formulando ordens e propostas referentes a ações indignas que não posso aceitar. Compreendi que me achava em ligação desde a existência terrestre com enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que me tomavam por aparelho vigilante de suas manifestações indesejáveis. Olha, assim, eu acho isso, assim, muito interessante, porque algumas pessoas podem dizer assim, mas o André Luiz é muito fantasioso, né? Tem pessoas que podem dizer que isso não é verdade, que são fatos inventados, mesmo que fosse, teria sentido. Porque olha que interessante, o espírito, escritor, né? E sendo escritor, eu não sei se foi com a Ana Isabel mesmo que a gente estava conversando chegou a falar uma vez sobre isso, Aninha, falando disso mesmo, que existe livro de todo tipo, que na verdade ou psicografado ou inspirado, tem sempre uma influência de alguém, né? Naqueles conteúdos, até pela própria associação, né? Então, como tem livros bons, de espíritos bons, que ajudam, que inspiram, porque muitas vezes não é a psicografia de fato, mas é inspirado, né? É inspirado o conteúdo, muitas vezes aquilo que você sai do seu corpo à noite, e aí troca aquelas ideias, se associam por causa de, não é? Por causa de conteúdos que se dividem entre eles, né? Condividem, na verdade, e no outro dia tá ali escrevendo livros, revistinhas, programas de televisão, tudo isso, como diz no próprio Livro dos Espíritos, é muito mais
do que aquilo que os espíritos de controle, sim, muito mais do que imagineis. Que pergunta é do livro dos espíritos que eu não me lembro? Quem sabe para lembrar pra gente. Então não é uma coisa de admirar a arte, né? Inspiração para o bem e para o mal. Então quando vemos livros de conteúdos, não é, negativos, ruins, de inspiração ao mal, de incentivo ao egoísmo, de incentivo à luxúria, etc., tem participação. Por que não ter? Até porque, por conta própria, por aceitação nossa, sempre isso. É muito interessante deixar claro que nós não somos vítimas de nenhuma circunstância desse tipo. Não somos coitadinhos, porque fica parecendo, nossa senhora, os espíritos comandam, não é? Como é que faz pra gente se ver livre deles? A questão é que tudo isso acontece por culpa nossa mesmo, porque nós temos as nossas inclinações, as nossas tendências, e nós nos associamos por livre e espontânea vontade, né? Porque se nós fôssemos mais vigilantes nos nossos gostos e modo de proceder, muita coisa não aconteceria, não é? Muito espírito não estaria nos inspirando para tantas coisas estranhas por causa das nossas próprias tendências, né? Então, isso acontece sempre. Ele falou, dentro dele mesmo ele tinha. Então, o que é que ele está contando? Que quando ele desencarnou, alguns espíritos foram cobrar dele, né, as vítimas das suas insinuações sutis. Espíritos outros, ele vem descobrir que ele era associado a uma quadrilha, quer dizer, é uma expressão terrena, né? Vocês podem dizer assim, poxa, um espírito usar essa expressão, quadrilha? Sim, porque era a linguagem que ele conhecia. Nós sabemos que os espíritos, quando desencarnam, não é que evoluem ao ponto de ganhar, não é de mudar da água para o vinho, mas continuam do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito e vai amadurecendo aquilo ali e vai mudando com o passar do tempo, desencarnando mesmo, isso é possível. Mas ele usa a linguagem quadrilha, olha que interessante. De espíritos perversos e galhofeiros que me tomavam por aparelho vigilante. Então tudo que nos gira, que nos roda, né, que está à nossa volta, tem a nossa mão, mas também existem organizações de espíritos inferiores, dos planos inferiores, né, Ana? Para isso. Dizer, Juliana, a Sandra, né? É a curiosidade que desperta na Sandra ouvindo isso. Mas será que só para será que é só para escrever livro? Não é, né? É para escrever revistas, conteúdos de revistas, para a arte em si, para a pintura. Né? Olha que interessante. Vocês querem saber mais? Para coisas mais graves, como crimes, como construções de drogas, as drogas novas, na mente de um químico que vai lá e faz drogas novas em comprimido para jovens. Eu estava vendo o êxtase, não sei porque me lembrei desse negócio agora, mas o êxtase, não sei se eu estava pesquisando com meu filho, aquele comprimidinho lá que os jovens hoje tomam, não é? Para ficarem assim fora de si e se divertirem, dizem eles. Mas eu achei aquilo tão grave, porque se vocês botarem na internet aí, imagens, vai sair. É tão interessante a malícia e a maldade de construir uma coisa daquela, que não são comprimidos comuns. Gente, são comprimidos coloridinhos, em forma de rostinhos, em forma de carinha que sorri para você. Entendeu? Em forma de coraçãozinho, pequenininho. Gente, eu achei aquilo numa malícia, num raciocínio. Olha, podem botar aí, vocês vão ver. Imagens convidativos, não é, Alejandro? Convidativo, que é para chamar a atenção da criança, do jovem, não é? Que ele acha bonito, acha ingênuo, com carinha de smile. Olha, você vê. Então, para uma pessoa que estuda,
para ser químico, não é? Que faz todo o seu trabalho de farmácia, anos e anos de universidade. Quantos? Vocês acham que por detrás deles não estão? Não estão associações de espíritos inteligentes para criarem situações desse jeito? Sim. Aí vocês vão assim, por que isso, Juliana? Por que essa intenção? É interessante, porque quanto mais conseguir multidões de pessoas para persistir no mal, mais eles conseguem ter poder, né? Mas eles conseguem ter poder. Quanto mais nós vamos evoluindo e nos libertando, eles vão ter que se liberando também, não é? Vão perdendo campo. Por isso a renovação, a abordagem em cima dos jovens, eu achei assim de uma gravidade. Talvez quem olha assim não pense, que besteira. Mas eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus, vocês imaginam a mente assim, não, vamos fazer com a carinha de coraçãozinho, rosinha, vermelhinho, com a carinha que te sorri, que é para atrair jovens, então tão jovens, discoteca de 16, 17 anos, que são crianças, e que eles adoram essas coisas coloridinhas, com a carinha de smiley, que te sorri. Imagina, para ser atrativo, que é uma coisa interessante, legal, bonita, não imagina? Então, em todos os campos, para o bem e para o mal, nós vamos encontrar esse tipo de arte. Então, vocês podem ver, por exemplo, um quadro que te consiga inspirar amor, felicidade, não é? Paz, a natureza que te inspira, que te diz assim a superioridade da beleza, da mão divina na arte. E já vão ter quadros que vocês vão perceber que te incitam ao mal, não é? É arte, tem muita arte aí, não é? Que te dá pavor, não é assim? A sensualidade, muita sensualidade. Que mais? Violência, guerra, assassinato, cenas demoníacas, entidades feias, aquelas imagens assim, diabólicas, não tem? Então, o que pensa um ser humano, um artista, que vai lá e pinta uma imagem horrível de um demônio que está matando alguém? Vocês imaginam? É uma situação desagradável, não é? É uma inspiração. Pois é. Pedrinho, bom dia, querido, bem-vindo, viu? Então, existe em todos os campos esse tipo de inspiração. Alguém procurou para mim a pergunta do Livro dos Espíritos, a passagem específica é bom, Wagner, que eu não esqueço. 600 é alguma coisa? Ou 200 é alguma coisa? Sou péssima nisso. Não achou? Eu leio os Espíritos e não gravo o número das perguntas. Como diz aqui, eu sou uma frana. Aquela pergunta do Livro dos Espíritos, Joel, que diz se os Espíritos te controlam muito mais do que pensais, muito mais do que imaginais, sabe qual é? Sim. Podia achar pra gente? Para reforçar um pouquinho. Então, voltando aqui pro nosso textinho aqui, enquanto o Joel vai achando. Compreendi que minha chave de ligação desde a existência terrestre com enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que me tomavam por aparelho vigilante de suas manifestações indesejáveis. No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e malícia. Olha só, no meu próprio espírito, foi o que eu falei, a culpa é sempre dele, né? A culpa é sempre dele. No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, nele mesmo, né? Suficiente material de leviandade e malícia para que ocorresse, né, aquela inspiração
o que é que aconteceu? Ele tinha material interno. Vamos continuar. Que eles exploraram largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores que intentariam debalde praticar. Olha só. Ali, a pergunta 459. Meu Deus, como pode esquecer as perguntas? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas a primeira letra, se a gente observa assim, caramba, então a gente é marionete na mão dos espíritos. Depende. Porque depende da sua tendência. Obrigado, viu, João? Um beijinho. Se se encontra campo material, como está dizendo esse próprio senhor aqui, o que aconteceu com ele, é lógico. Porque ele diz assim, encontrou bastante material dentro de mim. Nós sabemos que na mediunidade, está lá no livro dos médiuns, e Kardec fala sobre isso Kardec fala isso na Revista Espírita. Ele conta um fato que aconteceu com o senhor, que dizia assim, que a mediunidade tem que ser encontrado material dentro, né, da própria pessoa para que se desenvolva, certo? Para que fique mais fácil trabalhar em cima daquilo ali. Aí eu vou dar um exemplo para vocês assim, que são mais que fica mais difícil para entender, viu, Sandra? Assim, por exemplo, tô o Dudu, tá? Mas vamos dizer que o Dudu tenha sido médico. Que o Dudu tenha sido médico e filósofo, certo? Só que nessa encarnação, Sandra, ele não é nem médico e nem filósofo. É mecânico. Não é mecânico, ele conserta carro, não teve a oportunidade de estudar. Mas na outra ele foi médico e filósofo, certo? Nessa aqui, o Dudu é mecânico. Aí, o Dudu tem uma mediunidade ostensiva e vai escrever. Estudou mecânica, lógico. Não estudou medicina e filosofia. Aí o Dudu vai escrever um livro falando de filosofia e medicina, certo? Uma psicografia. Aí vão dizer assim, caramba, coisa engraçada. O Dudu mecânico falando de medicina e de filosofia, com que respaldo? Mas assim, ele pode ter escrito um livro pelo Dr. Bezerra de Menezes, falando de ciência e de medicina, não é? Mas para que o Dr. Bezerra de Menezes pudesse encontrar em Dudu campo para desenvolver aquele livro, ele tinha que achar material. Né? Ele tem que achar na bagagem do Dudu material para que ele possa transmitir aquilo que ele quer. Vocês entendem? Ficou claro ou ficou confuso? Porque se o Dudu de nada soubesse de medicina, de nada soubesse de filosofia, ficaria muito complicado. Fica muito complicado. É como se tivesse que catar milho. Sabe quando se digitava que tinha que catar milho? Que ficava um da pontinha do dedo, na máquina de datilografar? E para os espíritos isso não é muito viável, né? Então normalmente eles buscam médiums que tenham um certo conteúdo para facilitar o trabalho. Porque é muito sacrificante para o próprio médium, como também para o próprio espírito, que está querendo transmitir a sua ideia. Fica difícil. Ficou claro? Ou ficou complicado? Sandra, e aí? Ficou claro? Então tem que ter a bagagem. No caso desse senhor, que é o escritor, no caso dele, ele já disse, olha, eu tinha o conteúdo em mim de malícia, tá? E de leviandade. E os espíritos que ele se refere como a quadrilha, que trabalhavam junto com ele, achou bastante material para passar adiante a ideia deles. Entende? Achou bastante material. Então não foi dificultoso, foi muito mais fácil do que se imagina, porque ele dava campo para que isso acontecesse.
Certo? Belezinha? Você viu, Dudu? E eu sou evidente, porque eu deduzi tudinho de você agora. Ai, meu Deus. Então tá, no fundo eu mantinha por mim mesma, tal. Tá. Que eles exploraram largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores que tentariam debalde praticar sem meu concurso ativo. Não sei se falam sério, menino. É eu que tô brincando mesmo. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos, em vão busco adaptar-me a processos mais nobres de vida. Então, quando ele acordou do outro lado da vida, ele percebeu qual era a verdade. E ele não é que era de todo ruim, vocês entendem? Ele era malicioso, tinha leviandade, mas ele não era de todo ruim. Ao ponto que do outro lado ele já tentava se desvencilhar e já não aceitava as propostas desse grupo de espíritos que trabalhavam, né, em cima dele. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos, em vão busco adaptar-me a processos mais nobres da vida. Quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi na romagem carnal, certas formas estranhas do mundo interior, como se vivessem incrustadas na minha própria imaginação. Assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente a meus olhos. Olha que coisa. Chama a atenção de vocês isso? Ou seja, os personagens que ele mesmo criou, sendo o escritor, justamente. Os personagens ganham vida por causa do senso de culpa dele, tão grande, né? Dele saber ter errado, que os personagens que ele criou ganham vida e ele sente como se cobrassem dele. Que coisa, né? Ó, assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente a meus olhos. Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim. Desculpem. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo que meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Investem contra mim, apupam-me e vergastam-me o brio como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Tenho vivido ao léu, qual alienado mental que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos? Ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizam conosco? E aí, o que é que vocês acham? Ele fez uma pergunta. Vamos lá? Opinião? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos? Ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizam conosco? Vamos, gente. O Alejandro diz: somos domicílio de apoio, mas podemos ser influenciados. Vocês entenderam o mecanismo que está acontecendo com ele? Os próprios personagens que ele criava cobram dele, perseguem. Aí ele diz assim: olha, o que é que ele está querendo dizer? Na verdade, é uma imaginação minha ou são espíritos que utilizam disso para me prejudicar? Na verdade, todos os dois. Todos os dois, né? Somos domicílios vivos dos pensamentos que geramos, sim, né? Criam-se os personagens. E aquilo pode ser imaginação dele, a culpa dele ter prejudicado. Mas também, né? As nossas ideias de manifestação de espíritos bons e maus também. Também. Por quê?
Porque no capítulo 14 lá da Gênesis, quando fala dos fluidos, e se fala do poder de plástico do nosso pensamento. Nós construímos filmes, ideias, cenas, não é? Mas aquilo ali que ele construiu, vamos supor que ele construiu um filme na mente dele com personagens vivos, certo? Isso é um fato. Soma-se também com os fluidos e ideias plásticas de outros, que dá vida àquele personagem, que dá sentimentos. Passado, né? Mas é verdade. Então é instrumento de transmissão, de apoio? É claro que é. Né? É claro que é. Porque além de ser os personagens que ele criou, ainda está somado, gente, os espíritos que o atormentam, que alimentam aquele personagem, ou que muitas vezes aquele personagem vão ficar na história, sendo alimentado pelo pensamento dos encarnados, dos desencarnados, que ficaram fixados naquele personagem. Vocês entendem? Ou não? Compliquei. Compliquei, né? Pô, assim, lembra um personagem aí, gente, pelo amor de Deus. Tá. Vou lembrar de um... Já te passo, Flor. Vou te lembrar para vocês um livro interessante. Drácula, a Diana disse Drácula, mas eu criei um livro brasileiro. Dona Flor e seus dois maridos. Os livros de Jorge Amado, certo? Jorge Amado, né? Se minha ignorância não permite. Jorge Amado era um escritor muito famoso, muito legal, falava muito bem da Bahia, tem um jeito legalzinho, gostoso de falar da Bahia. Mas o Jorge Amado tinha uma literatura muito picante, não é? Sensualista, picante. E ele construiu personagens, não construiu? Que marcou. Malicioso. Quem foi um personagem? Quem vai um personagem aí dele que marcou muito? Como é o nome daquela menina? A Gabriela. Não tinha assim tanta coisa, coitada da Gabriela. Mas vamos ver, marcou, né? E aí, vamos supor que aquele personagem ganhe vida para ele. Foi extremamente sensual, incentivou as mulheres a serem mais sensuais, aos homens, não é? Ou seja, não é um conteúdo que te eleve a Deus, mas que consegue manter-nos à terra, né? Vamos dizer assim. Tá. Só que vamos supor, Jorge Amado desencarnou, certo? Mas Jorge Amado tem nas culpas deles muitas pessoas que talvez, isso é uma suposição, tá, gente? Que tenha jogado essas pessoas a quedas morais por causa do incentivo da leitura, essa sensualidade, etc. E ele quisesse se desvincular daqueles personagens, mas os personagens estão ainda vivos por causa da culpa dele e da gente também que não esquece, né? Porque a gente não esquece. Quando a gente lembrar de fulano, tal novela fulano, e lembra-se dos personagens. E nós estamos alimentando aquilo ali. Porque nós ainda estamos num plano de evolução que nós alimentamos personagens por séculos. Né? Vocês imaginam quem cria personagens assim? Então, é uma somatória de apoio às energias negativas? Sim. Então, a pergunta que ele fez é verdade de todos os dois. Sejam que ele é um organismo vivo, ele é um apoio vivo daquilo ali, seja, não é, reflexo do pensamento, do cultivo de todas as pessoas que ainda mantém vivo aqueles personagens. Sim, Flor, é verdade. E tem que ser do bem mesmo, porque por isso a gente tem que ser vigilante. E quando a gente interioriza como filosofia de vida determinados comportamentos, frases, pensamentos, fica aparecendo para quem está ao nosso redor que a gente é maluco, fanático. Não é? É complicadíssimo isso. Porque, por exemplo, se você está vendo um filme em família, quer ver esse filme? Não, você sabe os porquês, né? Não quero assistir isso, não quero assistir esse programa, o conteúdo não é bom. E você vai explicar o porquê e tá subindo pra cabeça, tá ficando doido, né? Isso é fanatismo. Isso é fanatismo, mas no fundo
Nós sabemos que a vigilância tem que ser muito mais ampla. Caramba! Nas músicas que a gente escuta, nos livros que a gente lê, nos filmes que a gente vê, em tudo. Porque, como disse a Flor, realmente nós formamos uma turminha. Porque a gente vai ver filme de que um tá matando o outro, a gente fica ali comendo a pipoca, enfia na boca assim, pá, pá, pá. Aí junta uma turma que vai querer ver o filme com você. Vocês já imaginaram você sentado no seu sofá? Olha, Diana, que macabro. Sandra, se liga. Você sentar no seu sofá, aquela pipoca lá gostosa, cheia de manteiga, né? Aquele filme horrível lá de tiro, de terror, e você comendo, você tá achando que você tá sozinho, mas se você tivesse olhos de ver e tivesse junto com você mais uma galera de uns 10, 15, vai, mata, atira, você ia sair correndo desesperada, não é? Pior do que o cinema. No fundo é assim, porque quando a gente tá fazendo isso, a gente não pensa que é bobagem. Ah, é um filme que aqui tem. A gente faz isso tudo pra isso, pra gente aprender. Depois vocês podem até ver. Tem problema. Mas assim, que aqui tem. Você pode dizer assim, vem galera, assista o filme aqui comigo, depois vocês vão embora. Mas vão ter, porque nós nos associamos por sintonia. É por isso que muitas vezes quem tem mediunidade, olha que interessante, mediunidade mais ostensiva, que vê determinados filmes de terror, alguma coisa, e jovens também, depois fica tendo fenômeno. Fica vendo alguma coisa, ou fica vendo aquele personagem, ou acontece mesmo fenômeno físico, acontece, ué. Não é mentira, é um fato. E é por isso que é da vigilância nossa, a gente ficar muito atento com tudo que a gente faz. As músicas, gente, como tem música que eleva o nosso coração, tem música que tira a gente para sensualidade. Ou tem músicas, que eu não digo nem de sensualidade, mas determinadas músicas que quando você ouviu 20 anos atrás, você tinha uma cabeça e hoje você tem outra. Quando você pensar que não, você está lembrando com saudade daquela época, não é? E está suspirando, não é? E começa a sentir saudade até do que não devia. Ou começa a sentir saudade até de gente que já não tem mais nada a ver com sua vida. Por quê? Porque você revive aquilo ali, você se ressintoniza, olha como é que a gente é, né? Que bons tempos são esses, né, Silvia? Aí que tá. Aí começa a lembrar até. Então, a gente tem música que deixa a gente baixo astral, não é? A música que você tinha uma namorada e que você gostava tanto dela, ela deixou de você. E quando você ouvia essa música, você entrava numa força danada. Aí você. E tinha gente que bebia, né? Quando tá na fossa. E aí passou, você superou, passaram-se 30 anos. Aí você ouve de novo, daqui a pouco você tá começando a ter melancolia de novo, o coração começa a ficar apertado. Ai, quando eu sentir saudade daquela pessoa de novo, o cotovelo começa a doer novamente. Para com tudo aí, né? Olha a importância dessas coisas. Interessante, a gente vai lá e sintoniza de novo. Muitas vezes naqueles sentimentos que às vezes puxa a gente para baixo, da tristeza, né? E de depressão momentânea. É uma coisa incrível isso. O Alejandro disse pra gente, mas vou te contar algo. Eu sonhei anos com mortos-vivos. Você nunca viu esse filme. O que possa ser, pois é, o que possa ser reflexo do que é realmente, não é? Ou um belo de um déjà vu, né? Ou um belo de um déjà vu, né? Fica difícil ficar dizendo o que é que pode ser, né? Pode ser tanta coisa. É desagradável, sim. O Dudu disse ali pra gente, ai, se eu te pego. Foi a noite toda escutando isso em minha mente. Nossa, aqui quando tem músicas assim, aqui na internet chama Tormentone. O Tormentone do momento. E esse ai, se eu te pego no Tormentone, só aí pra você, aqui também. Aqui em casa, os meninos ouvindo dia e noite, meu marido ouvindo dia e noite, cantando, dançando na minha frente. Eu creio em Deus Pai. Eu mereço.
Todo mundo dançando aqui em casa na minha frente. Ai, Cristo, sangue de Cristo tem poder. Ficou um ponto que eu tive que esconder o computador, escondi tudo. Desliguei a internet para ninguém entrar mais no YouTube para ficar ouvindo o assunto de pé. Ai, eu torturo, mas engraçado, viu, gente? Ai, meu Deus do céu. Bom dia, Muriel. Bem-vindo. Ok, vamos lá. Muita onda, né? Havia nos ouvintes significativa expectação, não obstante a calma reinante. Todo mundo prestando atenção, né? Que ele estava como se fosse uma terapia de grupo. O infeliz deixou de falar titubeante. Demonstrava-se atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo, apalermado e trêmulo à nossa vista. Fitou em mim os olhos esgazeados de esquisito terror e, correndo aos meus braços, brandou: Ei-lo, que chega por dentro de mim. É uma das minhas personagens na literatura feminina. Ai de mim, acusa-me, gargalha irônica, tem as mãos crispadas, vai enforcar-me. Alçando a destra garganta, denunciava aflito: serei assassinado, socorro, socorro. Os demais companheiros, perturbados e sofredores ali presentes, alarmaram-se desditosos. Houve quem tentasse fugir, mas com uma frase apenas, sustei o tumulto que se iniciava. O pobre beletrista desencarnado contorcia-se em meus braços sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Cautelosamente, enviei um emissário agúbio que compareceu em alguns segundos. Examinou o caso, pediu a presença de Leôncio, o ex-hipnotizador de Margarida, à frente do recém-chegado. Indicou-lhe o doente em crise, falou-lhe peremptório mais bondoso. Vocês estão percebendo o mecanismo da situação? Todo o problema do escritor era na mente dele, não é? Os personagens dele, tudo aquilo que a gente tem falado aí até agora no estudo. E a quem eles foram pedir ajuda? Vocês estão prestando atenção? Acho que vocês estão prestando atenção. Olha que coisa interessantíssima. A quem eles foram pedir ajuda? A Leôncio, o ex-hipnotizador de Margarida. E por quê? Antes que eu continue a ler, o que é que você acha, Diana? Por que ele, Leôncio? E não Gúbio, não outro? Por que Leôncio? Por que Leôncio? Tic-tac, cadê o relógio do Dudu? Por quê? Por quê? Porque Leôncio era prático disso, né? Era prático de lidar com a mente, de hipnotizar, né? Era... Aqui seria uma expressão de dizer, era esperto, era especialista nisso. E era uma oportunidade de Leôncio, olha, trabalhar, mas agora em uma outra polaridade. Porque o Leôncio hipnotizava fazendo mal, não era? Para desgastar a Margarida, para destruir a mente da Margarida, para condicionar os seus pensamentos. E agora Leôncio, além dele ser especialista, para mudar de polaridade e dar oportunidade a Leôncio de fazer o mesmo trabalho, mas dessa vez de socorro. Olha que maravilha. A oportunidade de ajudar, não é? Falou peremptório mais bondoso. Opera, aliviando. Eu, falou convertido semi-apalarmado, merecerei a graça de transmitir alívio? Gúbio, no entanto, obtemperou sem hesitar. Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. A corrente líquida, devastadora, que derruba e mata, pode sustentar uma usina de força edificante.
Em verdade, meu amigo, todos somos devedores enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando o seu resgate próprio através do serviço benéfico aos semelhantes. Então, o amor cobre 1 milhão de pecados. Chegou a oportunidade dele fazer o mesmo serviço que ele fazia antes para prejudicar alguém, agora ele vai fazer para ajudar, né? Ele vai fazer com uma polaridade diversa, com uma outra direção. Olha, serviço, bota aí, Dudu, para mim. Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. Problema de direção. Qual foi a intenção quando foi criada a energia nuclear? Então tá bom, não deixo. Qual foi a intenção quando foi criada a energia nuclear? Quem sabe? O objetivo era o quê? Era fazer o bem, né? Era criar energia alternativa, mais forte, mais potente, não era? Não era isso? E aí o que foi que fizeram? Foi o que fizeram com a energia nuclear. O que fizeram com a energia nuclear? Para a guerra, a bomba, fizeram a bomba atômica. Um dos maiores medos hoje não é, são bombas nucleares. Mas a intenção qual era? É um problema de direção ou não é? O que mais? Para que criaram um avião? Para que criaram um avião? Para voar, para facilitar o transporte, não foi? Para adiantar o tempo, para que as pessoas pudessem viajar melhor, não foi isso? Que bom, descobrir os ares, mas para que foi usado? Né? Para que foi usado o avião? Isso foi um dos maiores desesperos de Santos Dumont. Um dos maiores dores de Santos Dumont. Que o avião foi usado para a guerra, né? Para facilitar a guerra. Para facilitar a guerra. Para jogar bombas nas pessoas. Para aterrorizar, né, Alejandro? Ao ponto que ele se matou. Olha que tristeza, que ele não aguentou o peso da responsabilidade. Né? Triste, né? Só isso? Quem tem mais coisa aí para lembrar pra gente? Lembra aí, eu só lembrei desses dois. Quem lembra mais de alguma coisa? Que isso é uma questão de direção. Deixa eu ver. A internet. Pronto, a internet. Para que foi criada a internet? Para que foi criada a internet? O Jamais Cana diz para informação. Bora, gente, coçando esses dedos aí no teclado. A Diana para comunicação. O Alejandro para transmitir informação. O Dudu diz para trazer o Facebook. Informação correr mais rápido, exatamente. Facilitar a comunicação global, perfeito, isso mesmo. Hoje estamos estudando aqui, não é, Silvia? Estamos estudando aqui hoje. Mas, gente, é só para transmitir informação? Para estudar? Para elevar nosso pensamento a Deus? Não é, não. Né? Ela, graças a Deus, é usada também para isso. Mas se faz de tudo hoje com a internet. Crimes, pornografia, pedofilia, terrorismo. Tanta coisa negativa. Ah, mas a gente não tem que se aplicar só nisso, né? Fora isso, tem 1001 coisas maravilhosas que a internet hoje é capaz de fazer. Estamos aqui hoje. Que ninguém nunca poderia pensar que nós estaríamos em vários lugares do mundo, não é? Porque coloca aí vocês, cada um de vocês onde vocês estão. Vamos, um de cada vez, coloca pra mim aí. Eu tô na Itália.
A Flor tá em Santa Catarina. Silvia... Gracinha, né, Silvia? Silvia tá na Alemanha. O Dudu disse que tá no Zimbábue. Jamás tá em Minas Gerais. A Diana tá em Campinas. O Joel eu não vou nem ler, porque isso vai ficar gravado no áudio. A Mari escutou no interior, tá no interior de São Paulo. A Maria na Holanda. Rio Grande do Sul, João. Ribeirão Preto. A Lua no Porto, Portugal. Imagina, a Ana Isabel era do Porto, tá? Do Porto, dos Açores. E dos Açores agora em Curitiba. Tia Ana Isabel é aquela que mais marcou pra gente dizer que a internet facilita a aproximação de todos, né? A Sil, nossa Sil, em São Roque, né, em São Paulo. Imagina só. Então, olha que luz abençoada que é a internet. Olha que o serviço construtivo e atividade destrutiva constitui problema de direção. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, disse Jesus. Se nós focarmos a nossa energia construtiva para o bem, nós vamos fazer passos de gigantes. Não é? Podemos, disse Jesus, eu nunca vi Jesus dizer uma coisa assim, não é verdade. Não, Jesus estava enganado. Aconteceu isso? Eu nunca vi. Eu vejo tudo verdade. O nosso potencial de acreditar que tudo pode ser bem direcionado, que nós podemos ir dali para aqui, que o nosso pensamento viaja, nosso pensamento constrói, tá vendo? Nós podemos construir personagens do bem, né? Nós podemos pensar amor, nós podemos pensar num amigo que está curando e transmitir para eles passes magnéticos através da distância. Que maravilha! E nós utilizamos a internet através, né, de um simples modem, que ninguém nunca iria pensar. Mas vocês imaginam, por exemplo, se Kardec tivesse a internet hoje à sua disposição. Bom dia, Maria. Beijo pra você. Obrigada a você. Bem-vinda sempre, viu? Caramba! Às vezes eu fico lendo ali, tava lendo obras póstumas, ou vendo passagem da vida dele, e pensando, meu Deus do céu, né? Já pensou? O nosso codificador com a internet, o nosso codificador podendo estar aqui falando conosco. Nossa! Imaginem. Então, sintam-se realmente pessoas de sorte. Porque felizes, semideuses, por que não? Porque se vocês podem pensar agora, por exemplo, a gente tem o Dudu aqui na sala, que o Dudu tá dodói ainda, né? O Dudu fez uma operação e tá ainda meio dodói. Se todos nós agora pensarmos em Dudu, não é? Nesse momento, na nossa finalização com a prece, pensarmos na nossa amiga Val também, que saiu da operação, o que nós estaríamos fazendo? O que é que vocês acham? Todos juntos, imaginando, criando, vendo o Dudu andando com sem cicatrizes, não é? Sadio, sorrindo, pulando, dando saúde. A gente tá criando um personagem, tá fantasiando. O que é que vocês acham que é isso? O que é que vocês acham que é isso? Não é? É passe magnético? É transmitindo saúde? É transmitindo bem-estar? Estamos irradiando saúde. Nós somos capazes de fazer isso. Como a nossa mente também pode fazer de tudo ao contrário, não é? Como é que nós sabemos disso? Estudando. Para dar uma olhadinha, se vocês gostaram do tema, lá no livro A Gênese da Codificação Espírita, no capítulo 14, específico, porque Kardec pegou aquele capítulo para falar dos fluidos, e ele vai falando sobre
nossa construção mental e a nossa capacidade de emanar pensamentos, de construir e também de destruir, não é? Vamos pensar nos pontos do Dudu. Seca, pontos, Dudu. Ai, meu Deus do céu. Gente, concluindo o trabalho de hoje, deixando um abraço muito grande para vocês e pedindo, não é? A união de pensamentos para uma prece, para a finalização do nosso trabalho dessa manhã de quarta-feira. Agradecendo agora a Jesus a oportunidade de estar aqui com vocês, de ainda poder estar aqui por enquanto, né? Agradecendo sim essa oportunidade de ter amigos, de trocar ideias, de aprendermos juntos. Obrigado, mestre querido. Que os nossos amigos que frequentam conosco essa linha, que precisam de saúde, que possam receber as melhores vibrações dos médicos e espíritos enfermeiros que trabalham conosco nessa sala, que sintam o nosso carinho, nosso pensamento positivo, Dudu, a Val. O nosso amigo Wagner faz aniversário, a nossa amiga Maria que está em viagem. Abençoa a todos, Senhor Jesus, a nós todos que somos tão carentes ainda e tão necessitados, mas muito mais. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado por hoje, por mais um dia que nós tivemos a oportunidade de acordar e de mudar o nosso destino. Um beijo a todos e graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.